Olá pessoal, eu sou Antônio Ader, eu sou ator e preparador de atores iniciantes para a TV. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, né? Como é que eu comecei? Eu comecei em 92, fazendo o curso na Socila. A Socila abriu um curso para modelo e eu comecei a fazer o curso de modelo. E praticamente paralelamente, o Bom Tempo também abriu um curso de teatro. E eu comecei a trabalhar também fazendo comerciais de televisão. E aí, com os comerciais que eu fazia, eu pagava os meus cursos, entendeu? Então eu comecei paralelamente como ator e como modelo. Não foi modelo para depois ser ator, foi paralelo. E aí eu comecei a fazer o curso na Socila, né? E depois eu comecei a fazer os meus primeiros comerciais de televisão. Com esses comerciais, como eu falei, eu pagava os cursos. E aí eu comecei a fazer teatro, porque o Bom Tempo me chamou para fazer a peça Capitães da Areia, onde tinha a Dira Paz, tinha o Marco Miranda, tinha o Jonas Torres, o Pedro Vasconcelos, que é diretor da Globo hoje, tem o Marcelo Farias, o filho do Reginaldo. Tinham várias pessoas já famosas, né? E aí a gente começou a viajar durante 2 anos com a peça. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio com a peça. E aí, no Capitães da Areia, eu comecei a trabalhar como ator em teatro. 2 anos depois, eu já estava fazendo novela, televisão, porque eu juntei um grande material, né? E vários cursos que eu fiz também. Fiz curso do Leão Góes nesse tempo, fiz curso com Bom Tempo, fiz curso com a Tina Águas, eu fiz curso com Fernando Beck, eu fiz curso com Leão Góes, enfim, eu fiz vários cursos de interpretação para eu me aprimorar para a minha carreira. E aí eu comecei a trabalhar com novela também. E aí foi me ajudando mais ainda, porque eu conseguia pagar meus cursos, conseguia trabalhar bastante, as pessoas começavam a já me conhecer de alguma forma, porque era bem no início ainda, né? Isso lá em 1992. Então eu comecei a fazendo esses trabalhos. Então comerciais de televisão eu fiz vários, eu fiz Jornal do Brasil, eu fiz Artesp, eu fiz Shell, eu fiz muito comercial mesmo. Eu fiz Líder Magazine, eu fiz o Globo, eu fiz comercial de telefonia, fiz, enfim, vários comerciais. Foram 302 comerciais que eu fiz até hoje, né? Então, em novelas eu fiz dezenas de novelas, né? Entre participações de vários capítulos e também contratos, eu fiz 77, muita coisa mesmo. E aí, depois de fazer tudo isso, eu comecei no teatro, vendo pessoas que nos ensaios não estavam se saindo tão bem, assim, e eu falei, poxa, eu queria ajudar. E eu falava para o diretor, poxa, eu posso dar uma orientação para esse ator, para ele tentar melhorar um pouco. Aí já com alguns aninhos de carreira, uns 5, 6 anos de carreira, e aí eu comecei a ajudar, porque sempre foi uma vontade minha ajudar, entendeu? Na parte de interpretação. Mas aquilo ficou arquivado. Eu ajudava, as pessoas vinham falar, nossa, o que você fez? O rapaz está completamente modificado, a atriz, e nossa, está bem melhor a interpretação dele, o que você fez? Eu fiquei trabalhando com eles e tal, eu ficava, depois da hora, trabalhando com eles, mostrando como é que eles tinham que fazer, e aí eles foram melhorando, e aquilo ficou meio arquivado, mas eu nunca tinha levado muito a sério. Mas com o tempo, aquilo foi crescendo e com muito mais experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu, eu comecei a querer dar curso. E eu comecei a dar um curso no presencial, né? Comecei a dar um curso no presencial
e no presencial eu via que os alunos também se aprimoravam e conseguiam pegar os seus trabalhos, já fazendo seus primeiros trabalhos, já começando a ganhar o seu dinheiro. E aquilo foi me motivando cada vez mais, né? Depois de algum tempo já. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha essa aptidão de ensinar as pessoas na frente de uma câmera. E também no teatro, porque eu também, como fiz teatro, eu ensinava muito no teatro também e também no cinema, né, a parte de cinema. E aí eu comecei a fazer também alguns filmes, eu fiz a participação em Olga, eu fiz o Filminho, que é um curta-metragem em Brasília, no curso de cinema que eu fiz lá, e eu comecei a trabalhar com isso também com relação ao cinema, né? E aí eu comecei a dar esse curso, né, de TV, cinema e publicidade. Esse curso começou a ganhar corpo e as pessoas começaram a fazer o curso na região onde eu estou morando, né, que é no interior de São Paulo, São Roque, né? E aí eu via que isso dava certo e que as pessoas começavam a melhorar e começavam já a fazer seus primeiros trabalhos. E como eu tinha muito conhecimento, eu também fui indicando essas pessoas para os trabalhos, né? Eu indiquei bastante a atores iniciantes para trabalhar e eles foram aprovados em vários trabalhos. Eu comecei a ver que realmente era também um caminho, porque eu já tinha uma experiência muito grande, né? Eu já tinha feito muita coisa, como eu falei, foram centenas de comerciais, dezenas de novelas, e sempre aprendendo, né? Aprendendo sempre, porque eu costumo dizer que o ator morre e não sabe tudo, né? Então eu comecei a me aprimorar cada vez mais no que eu estava fazendo. Eu comecei a aprender com grandes profissionais que eu atuava, né? Eu atuei com vários profissionais, eu atuei com Fagundes no Labirinto, eu atuei com a Giovanna Antonelli da Cor do Pecado, eu atuei com Luiz Fernando Guimarães no Uga Uga, enfim, eu atuei com vários profissionais de renome e aquilo foi me dando uma base, eu fui aprendendo cada vez mais, eu fui formando um alicerce nesse tempo todo, né? E aí eu comecei a fazer os meus trabalhos em comerciais de televisão. Fui crescendo, 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 fazendo cada vez mais trabalho, sendo aprovado para os testes, porque é uma concorrência muito grande, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você não pega os trabalhos, né? Então, por essa concorrência, eu bem preparado, eu comecei a pegar os trabalhos, né? Aí no início, lá no início, ainda bem timidamente, pegava um, pegava dois, aí não pegava 10, aí pegava outro, tal, e assim fui indo, até que eu formei esse alicerce, que o ator precisa desse alicerce para trabalhar, entendeu? Para ter um alicerce bom, uma boa base. Eu não cheguei lá em cima de cara, não. Eu cheguei no patamar que eu tô, vindo de baixo, conhecendo todo esse processo. Então tem uma base muito forte, um alicerce muito forte. E aí eu comecei a ver que realmente isso me ajudava muito, porque por essa base, por esse alicerce que eu tenho, eu consigo entender muito mais e passar com muito mais verdade para as pessoas, entendeu? Que eu estou ensinando. Bom, aí eu comecei a fazer as novelas em personagens maiores, né? Comecei a fazer uns personagens maiores, eu vim dos personagens menores para chegar aos personagens maiores. E eu comecei a aprender cada vez mais com os diretores também, o diretor, o que ele orientava, como é que ele falava com o ator, como é que ele dirigia esse ator, entendeu? E não é fácil a pessoa que não tem ninguém no meio conseguir seu espaço, né? Não é simples assim. A pessoa tem que ter muita força de vontade. Tendo força de vontade, tendo foco, acreditando no seu potencial, você também pode chegar lá. Você às vezes pode não ter ninguém como eu, mas você
tem tanta força de vontade e tanto aprendizado no decorrer da sua jornada, dos seus trabalhos, que você pode conseguir também, entendeu? Então não desanime se você não tiver ninguém que possa te apoiar no início. É difícil, né? Meus pais não queriam que eu fosse ator, né? Meu pai era dono de padaria, dono de comércio, dono de restaurante depois, e minha mãe dona de casa, então eles não entendiam muito a minha profissão, né? Mas eles também não me atrapalhavam, né? Eles nunca me disseram, não, não vai ser e acabou. Não, jamais, jamais eles fizeram isso. Eles deixaram ir, mas eles não me apoiavam. E eu fui e conquistando o meu espaço. Fui conquistando o meu espaço, fui cada vez mais confiando em mim, né? Tendo total segurança do que eu estava fazendo e cada vez mais fazendo meus trabalhos. Eu fiz 15 peças de teatro também, 15 peças de teatro, fiz o Capitães da Areia, como eu falei, A Lição, o Capitães da Areia foi a direção do Bom Tempo, A Lição a direção do Robson Quintanilha, que era um professor e ator maravilhoso, que dava aula no Martins Pena. Bom Tempo é preparador de atores, é diretor, então eu fui aprendendo bastante com eles também. Eu fiz correndoatrás.com, que é com meu amigo Carlos Simões, a direção. O Carlinhos é meu amigo, meu irmão, não é nem amigo, é meu irmão, assim, de coração, e a gente começou junto, e ele me dirigiu nesse espetáculo também, é um super talento também, que eu gosto muito do seu trabalho, que também me ensinou, e fui fazendo, como eu falei, eu fiz 15 peças de teatro, né? Eu fiz O Sonho Dourado com Marcelo Caridade, que é um grande ator também. Ele fazia o Zorra Total, fazia vários trabalhos em novela também. Então fui me preparando e também conhecendo pessoas no meio, né? Que começaram a me dar mais oportunidades, né? Porque, como eu falei, eu vim de baixo, ninguém me colocou lá em cima, né? Eu vim realmente de baixo. E aí eu comecei a fazer os meus trabalhos e sendo cada vez mais chamado, cada vez mais chamado, cada vez mais chamado para trabalhar. Isso me motivava cada vez mais a me aprimorar, porque parte do dinheiro que eu ganhava, isso é uma coisa que vocês devem fazer, eu investia na minha profissão, né? Eu investia, eu não pegava o dinheiro só para passear, só para viajar, só para curtir lazer, não. Eu investia na minha profissão, eu pagava. Os cursos não eram baratos, mas eu pagava com o meu dinheiro. Então, se você também tem esse problema, puxa, eu não vou conseguir pagar, você vai conseguir pagar. Você tem o seu trabalho que vai permitir que você pague os seus cursos. Agora, se você tem alguém que apoia, fica mais fácil ainda, entendeu? Porque aí a pessoa paga para você e você vai lá e faz, você só tem que se aprimorar, não faltar às aulas, essas coisas todas, né? Mas aí eu fui conhecendo cada vez mais o meio e me envolvendo cada vez mais e gostando. Cada dia que passava, mais e mais e mais. Porque aí eu vi, realmente é isso que eu quero, realmente essa é a minha reta, esse é meu caminho, custe o que custar, eu vou chegar onde eu quero, né? E aí fui com apoio, um apoio um pouco maior de uma pessoa depois de um tempão já na profissão, outro apoio também, me dando oportunidade para fazer os trabalhos. Eu fui de várias agências, eu fui da Galeria de Imagem, eu fui da Mega, eu fui agora atualmente eu sou da Nossa Senhora do Casting, eu sou da Santo Casting, então são agências que eu trabalhei. Várias outras agências, com vários produtores, com a Carla Schweck, que é uma super querida, com a Márcia Meloni, super querida, a Ana, super querida, vários produtores, desculpe até eu não falar todos, mas são muitos mesmo que eu trabalhei, né? E aí eles foram me dando oportunidade, os clientes foram gostando do meu trabalho e eu fui cada vez mais galgando lugares mais altos, né? Consegui, de acordo com o meu aprendizado, né? De acordo com os cursos que eu tinha feito, isso tudo foi me ajudando muito
e me deu muita bagagem. Então, eu me sinto bem preparado, muito bem preparado, né? E comecei a dar aula no online também. Que eu comecei a dar aula no online. Por quê? Porque eu comecei fazendo alguns cursos online para pessoa individualmente, né? Para a pessoa aprender mais, para a pessoa que queria chegar aonde ela almeja, né? Na profissão, ajudando ela de alguma forma a chegar nisso. E aí eu comecei a fazer no online também, né? E aí do presencial passei para o online, foi logo depois da pandemia, porque a pandemia parou tudo, e infelizmente foi um baque muito grande, né? Porque eu fazia cursos direto no presencial, de 3 em 3 meses eu fazia curso. Eu tinha o câmera, que é o meu amigo Paulinho, né? Que me ajudava nessa parte. E 3 em 3 meses eu fazia tanto para infantil como para adulto, né? E tanto no teatro como também para TV, cinema e publicidade. E aí eu comecei a fazer também no online depois da pandemia. E isso tudo só veio a somar, né? Porque eu consegui atingir um número maior de pessoas, né? E com esse número maior de pessoas eu vou preparar a maior quantidade de atores e atrizes iniciantes, porque gente, essa hoje para mim é uma missão, né? Ela tá tão importante quanto o meu trabalho de ator, paralelamente, porque é uma missão para mim, preparar atores e atrizes iniciantes, né? Mas nada é fácil, né, no começo, né? Depois as coisas vão melhorando. O não é comum, você não pode desistir. Eu levei vários nãos. Não foi só, não foi só aprovações, foram vários não, muitos não, né? Foram inúmeros nãos que me fizeram também aprender com os nãos. Sabe por quê? Porque o não é só você não fazer bem feito o teste, né? Quando você não faz bem feito o teste, você sabe. Ninguém precisa te dizer, porque são anos de experiência, você sabe disso. E modéstia à parte, muito raramente eu fiz mal o teste. Muito raramente. E quando eu fiz mal, eu já sabia que não tinha nenhuma possibilidade. Porque eles escolhem pelo perfil. Você não precisa ficar preocupado quando você não passa. Eles escolhem pelo perfil, entendeu? Se você não tiver no perfil, você pode fazer o melhor teste da sua vida que você não vai ser aprovado. Não tem jeito, você não é aprovado porque você não está no perfil que eles querem. O cliente já tem um perfil na cabeça, tá? Então os nãos também me fizeram aprender e ficar menos ansioso, porque no começo você fica ansioso, você fica perto do telefone na hora de sair um resultado, né? Você quer passar, você quer mostrar seu trabalho, e aí você não é aprovado, você fica meio chateado. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, ela falou que isso é até meio perigoso, então você tem que se preparar mentalmente. Por quê? Porque mexe com a vaidade, mexe com a tua autoestima, entendeu? Isso é meio perigoso nessa parte. Então, se prepara psicologicamente. Eu estou te dando essa dica para você não ficar preocupado, porque o não é comum, tá? Bem comum. E os sims são os sims da sua vida. São com esses sims que permitem você a conseguir outros sims. Por quê? Porque aí você vai sendo aprovado, você vai se aprimorando, você vai tendo conhecimento, você vai sabendo mais como se comportar na frente de uma câmera, como você deve agir, como você não deve agir, né? O que é um enquadramento de câmera, tudo isso você aprende, inflexão de texto, a decupagem de texto, tudo isso você vai aprendendo também no curso e na vida, porque eu tenho certeza absoluta a melhor experiência é a experiência de vida, né? Porque na teoria, quando você vai na teoria, você pega um livro e você mesmo estuda, e você consegue, você estuda, e você sabe. Agora, na prática, meu amigo, se você não tiver experiência, não adianta. E isso eu fiz muita questão de ter. Experiência, prática, muita prática. Porque a teoria
não te faz ganhar tanto dinheiro quanto a prática. O que faz ganhar dinheiro para a gente, ator ou atriz, é a prática. Você praticando, você está no dia a dia, fora os cursos que você faz, que é a base de tudo, né? O curso é a base de tudo. Então eu viajei muitos lugares com teatro. Eu conheci Belo Horizonte, eu conheci Fortaleza, eu conheci o interior do Rio de Janeiro, o interior de Minas, uh, eu conheci vários e vários estados onde eu tive com peça de teatro, Vitória, Espírito Santo, Santa Teresa no Espírito Santo, enfim, muitos e muitos lugares. E também viajei muito a trabalho como ator em televisão também, né? Porque às vezes eu fazia um comercial em outro lugar, às vezes fazia um comercial em Brasília, eu fiz comercial no interior do Rio, no interior de São Paulo, e em São Paulo, e vários outros lugares. E novela, eu conheci também Paraty, eu gravei o Quinto dos Infernos lá, em Paraty, quando eu fazia o Lopes. Então, isso tudo foi muito importante para eu ter essa vivência toda, para eu conseguir adquirir todo esse conhecimento. Que cada lugar que você vai, cada personagem que você faz é muito importante, porque são personagens diferentes, né? Então o ator vive muito da observação. Você observa tudo, procura observar tudo. Você que está iniciando, procura observar tudo, porque você vai viver muito da sua observação, né? Mas aquele pode ser um personagem seu, pode ser uma personagem daqui a um tempo, que você não estava nem ligando muito, mas olha aí, você observou aquele, você pode tirar alguma coisa para uma personagem sua. Isso tudo vai construindo uma bagagem, vai mostrando que você está comprometido, você se compromete, entendeu? As pessoas notam quando você se compromete. Não faltar o teste, eu nunca faltei um teste, nunca faltei o teste, entendeu? Não é por causa de uma simples dor de cabeça que eu não ia num teste. Não, eu sempre estava lá. Cheguei atrasado algumas 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque o trânsito, aquela coisa toda, às vezes tem coisas que acontecem no meio do caminho que você não consegue chegar a tempo. Mas é muito pouco. Eu nunca faltei um trabalho. Por quê? Porque existem pessoas que estão lá te esperando. E então esse comprometimento e esse compromisso com essas pessoas, né? São muitas, não é só o diretor, câmera e o ator. Tem o contra-regra, tem o pessoal da maquiagem, do figurino, tem o cliente que está esperando, tem a produtora, tem a agência, tem muitas pessoas ali que dependem de você. Então, você não pode faltar um trabalho por uma simples dor de cabeça, né? Teve uma vez que eu fiz peça de teatro, tinha uma parte do Capitães da Areia, quando, eu corri atrás do ator, o André Gonçalves, fazia também o Capitães da Areia. Eu corri atrás dele com o pé quebrado. E eu tinha que estar lá. Não tinha o que fazer. Entendeu? O pé estava quebrado e eu estava correndo do meu jeito, né? Pé quebrado, mas engessado, mas tive que fazer. Não é só uma dor de cabeça ou uma fratura que você que permita que você pelo menos ande um pouco, você não pode deixar de ir, né? Porque existem várias pessoas que estão esperando ali. Você acaba atrapalhando um trabalho de um grupo inteiro, né? Numa peça de teatro, você tem que avisar com um mês antes de antecedência para que o diretor ele coloque outra pessoa no seu lugar, né? No Capitães da Areia, por exemplo, teve uma hora que eu tive que sair porque eu ia fazer um outro espetáculo. E eu avisei um mês antes, ao bom tempo, eu vou sair, para ele preparar outras pessoas, né? Isso é comprometimento, isso é respeito ao profissional, né? Respeitar o profissional é muito importante. Não querer sobressair mais do que um outro, quando a cena é do outro, você sabe que a cena é do outro e fica querendo sobressair mais. Não, fica feio, fica ridículo. Não, você tem que fazer a sua parte, né? Quando a cena é sua, ele vai te respeitar. Essa também é a parte que ele tem que fazer, entendeu? Ele tem que te respeitar. Então, gente, não fica preocupado de ninguém te chamar. Eles vão te chamar. Só que você tem que dar tempo ao tempo.
Não é de cara que vão te chamar, entendeu? Comigo também não foi assim, não me chamaram de cara, né? Eles foram vendo meu comprometimento, eu fui fazendo os testes, fui sendo aprovado, fui mostrando o trabalho a eles, aí fui cada vez mais sendo chamado. Mas não é, não vou ser nunca chamado, é muito difícil. Muito difícil são todas as profissões. Todas as profissões são difíceis. Se você não tem foco, se você não tem fé, se você não acredita no que você está fazendo, bobagem. Você que quer ser ator ou atriz, você tem que acreditar. Você é capaz, sim. Você é capaz, você pode, mesmo sem ajuda de ninguém no começo, mesmo sem conhecer ninguém do meio, seu familiar não ser do meio, você pode sim, entendeu? Você pode conseguir o seu espaço. Eu mesmo sou um exemplo disso. Estou te falando porque aconteceu comigo, entendeu? E isso é importante que você saiba. É importante que você tenha uma confiança no que você está fazendo. Porque sem isso você não consegue nada, em nenhuma profissão. Se você não tiver confiança no que você está fazendo, não sei se eu sou bom, não sei se eu consigo fazer esse trabalho. Não, você tem que ir lá e fazer. E para isso você tem que estudar, gente. Eu chegava em casa, quando eu recebia um texto, a primeira coisa que eu fazia era estudar o texto. Estudar todo o texto da forma que eu estava aprendendo, né, lá no começo. E continua até hoje. O ator estuda sempre. Eu pego o texto, eu estudo, eu faço decupagem, subtexto, monólogo interno, eu trabalho tudo isso num texto, entendeu? E muito mais. Então, você tem que ter responsabilidade. Você pega o texto e estuda para você chegar lá na frente da câmera e arrasar. Não pode deixar para depois, senão você acaba perdendo as oportunidades. E as oportunidades, gente, elas passam. Se você não segura, pode ser um pouquinho demorado de chegar a outra. Agora, se você segura logo a primeira, a segunda, beleza, você já começou a galgar, construir o seu currículo. Uma coisa importante, quando você vai formando o seu currículo, vai anotando tudo que você faz, que é importante, né? Para você ver o que você já fez, para você ter a consciência disso e cada vez mais se sentir seguro, né? Eu sei porque eu fiz isso. E também para o seu currículo, para você enviar para as agências, enviar para as produtoras, para ver que você não está começando agora, você já formou um currículo. Mas isso, gente, demora anos. Demora anos. Não vai querer logo chegar lá em cima de primeira e se não chegar, desiste. Aí desiste é porque você não está comprometido, você não quer ser ator ou atriz. Entendeu? Você precisa desse comprometimento, né? Você precisa abdicar de muito do seu tempo. Eu abdiquei muita coisa. Meus amigos às vezes chamavam para sair. Claro que eu saía também, mas às vezes eu falava, cara, eu tenho que estudar um texto, não tem condição. Eu preciso estudar esse texto, amanhã eu gravo na novela. Amanhã eu gravo no comercial. Você está entendendo? E aí você tem que estudar, não tem o que fazer. O diretor não vai aturar se você não souber o texto. É obrigação de qualquer ator ou atriz saber o texto, né? Você tem que saber o texto, isso é a base de tudo. Se você não souber o texto, você atrapalha o trabalho do diretor. E às vezes, numa novela, por exemplo, o diretor tem 30, 40 cenas para gravar num dia, ou mais. E aí, você atrapalha, porque fica empacando, e ele não consegue ir para a próxima cena, né? Num comercial, se você não souber o texto, ele não anda. Não anda. Sabe o que vai acontecer? Tem uma hora que o diretor vai chegar. Chega, gente, chama outro ator, porque ele não consegue fazer isso. E vai te dar uma bronca. Entendeu? Então, se você estiver bem preparado, se você estiver comprometido, se você tiver estudado previamente o seu texto, nada vai te derrubar. Um amigo meu, uma vez no Marco Miranda, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Se você estiver concentrado, Ader, na coxia, quando você entra, nada te derruba, porque você já está seguro, porque você já ensaiou, né? Já ensaiou. E por falar em ensaio, quando você vai fazer um cinema, por exemplo,
né? É muito mais fácil o cinema, porque é tudo ensaiado. Quando você vai para frente da câmera, você já está pronto. Televisão não é assim, gente. Televisão é rapidez, é fast, é correria. Roupa 12, é roupa 13, roupa 14. Ô João, olha, roupa 15, isso aqui, é aquela correria danada. E é tudo muito rápido. Você não tem tempo, às vezes, de estudar um texto. É pouco tempo, principalmente no comercial, né? Eles dão um texto, às vezes, na hora. Você pega na hora o texto. E hoje, como está fazendo mais em casa, né? Você estuda em casa, mas você também não tem todo o tempo do mundo. Eu costumo dizer, costumo não, tenho certeza absoluta, que o ator, em uma novela, ele não chega a 100% nunca. Porque ele não teve todo esse preparo que tem no teatro, no cinema, porque você tem um ensaio. Quando você vai para o palco, para frente da câmera, você está preparado. Na frente da câmera, no teatro. Está preparado, completamente preparado para isso. Entendeu? Porque você já estudou tudo, já ensaiou tudo. Na televisão, não. Você não tem esse tempo. O ator na televisão, ele chega a 70% preparado. Ele não chega mais do que isso. Porque ele não teve todo esse ensaio, esse tempo, para ele mergulhar a fundo no personagem. Então, gente, quando você tem esse tempo, mergulha a fundo no personagem. Mergulha a fundo no personagem. Ah, gente, poxa, eu preciso investir muito. Precisa. Você precisa investir. Muito. Depende. Depende. Mas você precisa investir tempo, você precisa investir dinheiro. E isso é importante para você se aprimorar, né? Qualquer lugar você tem que investir. Como é que você vai chegar na frente de uma câmera? Não é só chegar decorar o texto. Decorar o texto qualquer um faz. Aí vira um papagaio na frente da câmera só falando. Não, gente. Você tem que saber, você tem que passar emoção, você tem que passar sentimento. Entendeu? E é importante que você saiba que isso depende só de você. Não depende de mais ninguém nessa hora. Depende de você. Tirar aquele tempo para estudar, para fazer o seu curso, para se aprimorar e para fazer bonito na frente de uma câmera. Por exemplo, um teatro, se eu for fazer um teatro, entendeu? Então não vacila, não vacila. Faz com verdade na frente da câmera, atua com qualidade, que as pessoas vão observar você. Eles vão ver que você é uma pessoa comprometida, eles vão ver que você não está ali só de brincadeira, você quer algo mais. Você é uma pessoa que realmente quer chegar onde você almeja, né? E isso demora, às vezes, algum tempo de carreira. Vai formando o seu alicerce, vai formando a sua base, para quando chegar lá na frente, ninguém te derrubar. Ninguém te derrubar, nenhuma cena te derrubar, né? E quanto mais denso o texto, é mais complicado. Muito mais complicado. Então você tem que estudar muito mais. Quando o texto é muito forte, requer muita emoção, muito sentimento, você tem que estudar mais isso. Quando às vezes é uma frase menor, você estuda, mas não precisa tanto assim, mas você estuda. Não vai deixar passar de qualquer forma, deixar para lá, isso aqui é uma frase, eu faço. Não, estuda, estuda. Você tem que fazer o seu melhor. Tem que fazer o seu melhor, entendeu? Tem que fazer o seu melhor. E eu só tenho que agradecer durante esse tempo todo de carreira e todos esses profissionais que me deram a oportunidade, né? Os diretores, os autores, os produtores de elenco, as agências, eu não posso esquecer desses personagens, dessas pessoas, né? Dessas pessoas que me deram essas oportunidades, né? E desses lugares que me deram essas oportunidades, que moram aqui no meu coração, e vão ter esses lugares também para você. Você também vai ter as pessoas que vão te ajudar, as agências que vão te ajudar, os produtores, autores, diretores, enfim, essas pessoas do meio, entendeu? Mas com o tempo, né? Ansiedade não leva a lugar nenhum, entendeu? E não adianta você querer fazer qualquer coisa no começo, pegar qualquer coisa. Não, pega uma coisa que satisfaça você. Você não vai pegar um cachê maravilhoso no início. Normal, você está começando. Mas você também não vai pegar uma coisa pequenininha demais que não te traga nada, né? Entendeu? Você
pega uma coisa que te satisfaça. Aí depois, com o tempo, você vai se impondo e querendo o cachê que você acha que merece. Entendeu? Ou que a agência te passe, mas você fala, poxa, isso aqui tá bacana, eu quero fazer, né? Mas de cara você não vai pegar. Se você pegar uma sorte. Eu vi várias pessoas, gente, nesses 32 anos de carreira, eu vi várias pessoas que sumiram, que elas acharam que era só fazer, pegava o primeiro, aí depois pegava um por sorte, né, porque estava muito no perfil, num comercial, por exemplo, e aí depois sumiam, pagava a faculdade só e sumiam. Era para ajudar a pagar a faculdade, não estava comprometido. Né? Eu acho que você tem que ter comprometimento. Você que quer ser ator ou atriz e está iniciando, você tem que ter comprometimento. Né? Sem comprometimento, ninguém chega a lugar nenhum. Então, gente, fica ligado, fica ligado. As oportunidades, elas passam e você tem que agarrar elas. Então, você tem que ter todo esse preparo, você tem que estar preparado. Isso tudo, com o tempo, você vai ficar preparado. Não fica ansioso, eu quero ser o ator da novela das 9, protagonista. Não fica ansioso com isso. Isso vai vir, ou não, com o tempo. E se você não for ator da novela das 9, não tem problema nenhum. Você vai fazer teatro, você vai fazer cinema, você vai fazer comerciais de televisão, você vai fazer vários outros trabalhos. Não é só Rede Globo, não é só Record, não é só Band, não é só SBT em novela que é ator. Tem vários atores que nunca fizeram nada e estão aí, são muito bons. Entendeu? E vivem muito bem, sem fazer novela, por exemplo. Eles fazem comercial, fazem teatro, fazem outras coisas. Entendeu? Então não fica ansioso. Procura, gente. Procura se aprimorar, estudar, aprender, para quando a oportunidade chegar, você está preparado para elas, tá? Um beijão grande, gente. Fiquem com Deus. Se dediquem à profissão, que é linda, 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 linda.